Nossa história de hoje é Os Três Porquinhos. Então, história na lata. Então, os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos. Então, Palhaço, Palito e Pedrito. Um belo dia, a mamãe disse para eles: está na hora de cada um de vocês construir a sua própria casa. Então, dê um pouquinho de dinheiro para o palhaço, para o palito e para o Pedrito. O palhaço era um porquinho muito apressado. Ele gostava muito de brincar e não tinha paciência para fazer as coisas. Então ele construiu uma casa de palha, uma casa bem fraquinha, a casa era de palha. O palito construiu uma casa um pouquinho melhor que a do palhaço. A casa dele era de madeira. Ele gostava muito de comer doces, então ele pegou só um pouquinho do dinheiro e construiu uma casa de madeira. Agora o Pedrito já era um porquinho responsável, um porquinho trabalhador, aquele porquinho que fazia tudo com muito capricho, com muita responsabilidade. Então ele foi lá e construiu uma casa de pedra, uma casa com cimento, uma casa com tijolos, uma casa bem forte. Então passaram-se vários dias e logo apareceu um lobo. O lobo estava rondando a floresta. Então, o lobo foi à procura de algo para comer. E ele encontrou a casa de palha, a casa do palhaço, do porquinho palhaço. Ele chegou lá na porta do palhaço e bateu. Quem é? Sou eu, o lobo. Então, o palhaço, com muito medo, ficou todo encolhido dentro da sua casa. Mas o lobo continuou falando: abra sua porta, porque se você não abrir, eu vou assoprar até a sua casa derrubar. E o lobo não teve dificuldades. Com apenas um sopro, derrubou a casa do palhaço. E o palhaço correu e foi para a casa do palito. Chegou lá e escondeu na casa do palito. Mas não passou muito tempo e logo o lobo apareceu. Abre essa porta! Abre essa porta! Se você não abrir, eu vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar. Aí o lobo encheu o pulmão de ar, soprou. A casa não caiu, não conseguiu derrubar a casa. Aí o lobo ficou com mais raiva e soprou com mais força e conseguiu derrubar a casa. Então o palhaço e o palito correram até chegar na casa do Pedrito. Chegou na casa do Pedrito. A casa dele era a casa forte, a casa com tijolos, a casa forte. Então os três porquinhos se esconderam lá na casa do Pedrito. Mas não demorou muito e quem apareceu? O lobo. O lobo apareceu e bateu na porta. Abre essa porta! Se você não abrir, eu vou assoprar até a sua casa eu derrubar. E o lobo soprou. E o lobo soprou. E nada aconteceu com a casa do Pedrito. Nada aconteceu. O lobo soprou mais uma vez. E cansou de tantos sopros e nada aconteceu. Porque a casa era forte,
Era uma casa com cimento, com tijolos, uma casa muito forte. Então, o lobo teve uma ideia: entrar pela chaminé da casa do Pedrito. Mas quando o lobo teve essa ideia, os porquinhos já tinham preparado uma panela com água bem quente. E quando o lobo entrou pela chaminé, ele caiu na panela com água quente e queimou o bumbum. E saiu gritando: ai, 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 e sumiu pela floresta. E falaram que ninguém nunca mais ouviu falar do lobo, porque ele ficou com muito medo de voltar e incomodar os porquinhos. E os 3 porquinhos viveram felizes para sempre, juntinhos, lá na casa de cimento, casa forte do Pedrito. Tá bom, turminha? Beijos!